Graça e paz, meus queridos. Hoje nós vamos falar do que? Interpretação das Escrituras. Isso mesmo. Hoje eu vou trazer para vocês talvez a publicação que seja o melhor ponto de partida que você vai ter. Para quê? Para interpretar corretamente a Escritura. Sim, porque a gente está numa época em que a interpretação da Escritura virou sinônimo de tudo quanto é maluquice. Hoje nós estamos na era do quê? Da nova revelação, né? Mesmo sabendo que a nova revelação de verdade é o Novo Testamento, é o Evangelho de Cristo que nos libertou. Olha que coisa magnífica. Mas isso nós só vamos entender se nós aprendermos a interpretar corretamente a Escritura, seguindo aquilo que a Escritura realmente diz. E a publicação que eu trago hoje para vocês é um livro, olha aqui pelo tamanho da minha mão. Não é um livro grande, é um livro pequenininho, ó, fininho, do Elund e do P.C. Nelson, Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras, da Editora Vida. Esse livro aqui, ele vai te dar o quê? O ponto de partida para você interpretar corretamente a Escritura. Para você interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Né? Ó, encadernação simples. Isso daqui é livro que, se você pegar, colocando em prática na tua leitura bíblica diária, vamos supor, você vai fazer a tua devocional. Você vai fazer essa devocional aqui, o quê? Um capítulo desse livro por dia junto com a sua devocional. Em menos de uma semana você termina, porque realmente é um livro prático, ele vai te trazer aplicabilidade. Você vai conseguir aplicar as leis da hermenêutica. O que é hermenêutica? Interpretação do texto bíblico. Então, ó, uma capa simples, livro pequeno, Elund e P.C. Nelson, Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras, segunda edição, revista atualizada. A primeira edição se chamava Hermenêutica e era apenas do Elund. Então aí a gente tem ficha catalográfica, um sumário, uma apresentação. Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras, tem sido uma ferramenta essencial na intrigante tarefa de interpretação bíblica para os países de língua portuguesa. Esse livro é um presente. O autor desta obra, Dr. Lund, é considerado o mais produtivo e influente mestre de estudos bíblicos em língua castelhana, além de ser conhecido pela erudição e por sua produção intelectual de valor inestimável. Esse emérito professor dominava outros 6 ou 7 idiomas europeus, sem contar as línguas clássicas em que a Bíblia foi escrita. Em fase posterior de sua vida, durante a obra missionária nas Filipinas, Dr. Lund estudou vários idiomas e dialetos daquele arquipélago. Assim, ele traduziu todo o texto da Bíblia para o panaiano, bem como o Novo Testamento para os dialetos Cebu e Samar. Temos certeza de que esse livro foi e continua sendo verdadeira bênção para todos aqueles que o estudam, de pastores a evangelistas, de pesquisadores a cristãos com interesse e amor pelos estudos bíblicos. Hermenêutica, a importância do estudo da hermenêutica, uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer, é sem dúvida a hermenêutica. No entanto, há muitos pregadores que nem sequer conhecem esse termo. Então, o que é hermenêutica? O dicionário diz que é a arte de interpretar textos. Todavia, a hermenêutica, do grego hermeneia, interpretação, da qual nos ocuparemos aqui, faz parte da teologia exegética, que trata da reta explanação e da interpretação da Bíblia. Teologia exegética vem de exegese. Vem do que? De extrair o conhecimento bíblico. No Novo Testamento, lemos que o apóstolo Pedro escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, as do AT, para a própria destruição deles. Isso está em 2 Pedro 3,16. E para maior desgraça e calamidade, quando tais pessoas ignorantes nos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como eruditos, desvirtuando as escrituras para provar seus erros, arrastam com eles multidões para onde? Para a glória, para a vitória? Não, para a perdição. Então, olha, isso daqui é só a parte introdutória. Então, nós vamos ter o capítulo em si,
o ensino do capítulo, tá vendo? Ó? E sempre vai terminar com um conjunto de perguntas para quê? Para fixar e obrigar a gente a colocar em prática. Então isso é uma coisa maravilhosa, porque você tendo as perguntas, você vai pôr em movimento o que você aprendeu. Por exemplo, as perguntas do capítulo 1. O que é hermenêutica? Por que existem falsários e hereges? Olha, são 12 perguntas. Nessa atividade, separe um caderno para respostas. Estude a lição e depois responda as questões sem consultar o texto. Provinha. Disposição necessária para o estudo das Escrituras, é o capítulo 2, sempre com boas referências bíblicas. Ó, 1 Tessalonicenses 2,13, Isaías 66,2, 2 Coríntios 4, 3 e 4, totalmente baseado nas Escrituras. Então, quem falar que teologia não vem da Escritura é um belo de um falastrão, porque vem da Escritura, sim. Final do capítulo. Ó. Observações gerais sobre a linguagem bíblica. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. De acordo com o testemunho das próprias Escrituras, elas foram divinamente inspiradas. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo tornar o homem sábio para a salvação mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Por isso, esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Com efeito, lendo o Novo Testamento, por exemplo, encontramos a cada passo em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. Cada página ressalta a espiritualidade e santidade de Deus. Ao mesmo tempo, a espiritualidade e o fervor demandam a sua adoração. Perguntas. Qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras? Que devemos esperar quanto à linguagem bíblica sendo tal seu objetivo? Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível? Como é possível haver nas Escrituras pontos obscuros que requerem cuidadoso estudo e correta interpretação? Em quais casos necessitamos dos conselhos da hermenêutica? Como procederíamos, em primeiro lugar, para elucidar um ponto obscuro em qualquer documento ou legado apresentado em nosso favor? Olha, 11 questões. Relembre as lições anteriores a cada lição estudada. Regra fundamental. Com base no que foi dito anteriormente, é possível ver quão apropriado e mais conveniente é o fato de que em qualquer documento de importância onde há pontos obscuros, se busque nele mesmo seu próprio intérprete. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não somente é conveniente e muito factível, mas também absolutamente necessário e indispensável. Pelo que sabemos, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, que atribuiu à palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astuciosamente a verdade. Mais tarde, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, truncando-a, ou seja, citando a parte que lhe convinha e omitindo outra. Conscientes e inconscientes, os imitadores têm perpetuado tal procedimento, levando a humanidade ao engano a partir de falsas interpretações das Escrituras, vítimas, portanto, dessas artimanhas e de tão espantosos erros, os quais têm resultado em grandes desgraças e catástrofes. Nós já devemos saber que tudo isso é suficiente para nos alertar para o perigo dessa interpretação particular, e a ninguém deve parecer estranho que insistamos em que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica deva ser a já indicada, a Escritura explicada pela Escritura, isso é, a Bíblia, sua própria intérprete. Aí vem a primeira regra, nós tivemos a regra de ouro, a gente vem a primeira regra. Como já dissemos, naturalmente, os autores das Sagradas Escrituras escreveram com o objetivo de se fazerem compreender. Desse modo, eles teriam utilizado palavras conhecidas usando-as no sentido que geralmente tinham, ou seja, não mudar o sentido da palavra. É isso, por exemplo, que o povo da teologia inclusiva tenta fazer com o termo que condena a prática desse pessoal, que deixa escrachado que isso é pecado. Eles tentam mudar o que essa palavra quer dizer, colocando um contexto que literalmente não existe. A segunda regra. Existem na linguagem bíblica, assim como em qualquer outra, palavras que variam muito em seu significado, conforme o sentido da frase ou o argumento apresentado.
Por isso é importante averiguar e determinar sempre qual o pensamento especial que o autor se propõe a expressar. E desse modo, fazendo desse pensamento uma diretriz, será possível determinar o sentido positivo do termo complexo. Às vezes uma palavra ela tem mais de um significado. Nós temos que definir muitas vezes pelo assunto que está sendo tratado ali, qual é o melhor sentido daquela palavra. Olha só. Terceira regra. Terceira regra diz: é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que antecedem e precedem o texto que se estuda. Algumas vezes acontece de não bastar o conjunto de uma frase para determinar o verdadeiro significado de certas palavras. Em tal caso, portanto, devemos começar a leitura bem antes da expressão obscura e continuá-la até mais adiante, para levar em conta o que precede e o que se segue a ela. Procedendo dessa maneira, será possível encontrar clareza no contexto em diferentes circunstâncias. E aí o livro vai dar exemplo, olha. Outras vezes uma palavra obscura acaba se tornando clara no contexto por meio de sinônimo ou ainda por meio de palavra oposta e contrária a essa expressão obscura. Por exemplo, a palavra aliança, em Gálatas 3,17, é explicada pelo vocábulo promessa, que aparece no final do mesmo versículo. Do mesmo modo, também as difíceis palavras enraizados e edificados, Colossenses 2,7, encontram sua explicação pela expressão firmados na fé, que vem logo em seguida. Pois o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. O sentido profundo dessa expressão pode, em destaque, de maneira viva, a expressão oposta que se segue a ela, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá vendo? Ou seja, o antônimo, a palavra que quer dizer o contrário, explica o que quer dizer a outra. Então a morte não, então a vida eterna. Se é a vida eterna, é a vida com Deus. Então aqui é a morte espiritual que está falando, que é o salário do pecado. O mesmo ocorre em relação à fé. Por exemplo, quando João diz quem crê no Filho tem a vida eterna, ressaltando a palavra crer pela expressão oposta, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tá vendo? Então é um livro repleto, vocês vão ter exemplo, tá? Porque a hora que chega na parte de você identificar o assunto, você vê que é bem complexa. Mas aí o que vai acontecer? Esse livro ele vai te dar muito exemplo. Vou correr aqui. Aí vem 4 partes do quê? Que trata de figuras de retórica. Provérbio, sempre com exemplos, acrósticos. Aí vem os hebraísmos, que é um ponto muito esquecido às vezes por quem interpreta a Bíblia. Palavras simbólicas. E esse é um livro simplesinho, diagramado em Adobe Garamond, tá? Impressa lá na exclusiva em papel 63 por centímetro cúbico. Bom, pessoal, esse daqui é o Hermenêutica do Elund do PC Nelson. É um livro simplesmente magnífico. Você quer aprender com total segurança como fazer uma boa interpretação bíblica? O material de entrada que você vai ter é esse daqui. Esse livro do Elund do PC Nelson, que é uma obra-prima para quem quer aprender a interpretar as Escrituras. E você querendo algo mais profundo, nós temos o Seminário Nascido de Novo, onde nós temos interpretação bíblica a fundo, onde você vai aprender exegese traduzindo a Bíblia dos originais, vai ter crítica textual, vai conhecer quais são os textos mais confiáveis, você vai aprender o hebraico, vai aprender o aramaico, você vai aprender as línguas que a Bíblia foi escrita e vai conseguir colocar o quê? Os princípios da hermenêutica em prática nas línguas originais. Não seria maravilhoso? Então vem estudar com a gente. Esse livro aqui, inclusive, ele faz parte da bibliografia do nosso seminário teológico. Isso mesmo. Então espero você lá no Seminário Teológico Nascido de Novo. Espero você lá na área do aluno. Link para você se matricular está aqui na descrição ou aqui no QR Code da tela, tá bom? Lembrando que esse livro aqui você encontra ele num precinho especial, sabe onde? Lá na El Shaddai. Corre lá. E você quer os links para saber onde comprar essas coisas com precinho desse tamanho? Entra no nosso grupo de ofertas, no nosso grupo literário, que está aqui. Você vai poder perguntar para mim, pastor, eu preciso de um livro de hermenêutica, um de exegese, preciso de um livro sobre escatologia, soteriologia. Eu tô lá para te indicar melhor literatura e te passar links que você vai comprar pelo menor valor e com garantia de entrega. Então, vem participar do grupo dos malucos lá do Nascido de Novo. E vem estudar no Seminário Teológico Nascido de Novo. Te vejo lá. E até semana que vem, em nome de Jesus. Fica com Deus.